A Câmara dos Estados Unidos aprovou nesta semana o financiamento de US$ 1 bilhão para o chamado Sistema de Defesa Aérea Domo de Ferro de Israel. O resultado reforça os laços entre os dois países e sobre esse assunto eu vou conversar com André Geist, que é cientista político e diretor executivo do Stand With Us Brasil. Olá, André. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Obrigado pelo convite. Primeiro, o que é o Domo? O que nós estamos falando exatamente? Um sistema antimíssil desenvolvido por empresas israelenses com ajuda americana para evitar que os foguetes lançados por grupos terroristas que estão na faixa de Gaza caiam em cidades israelenses, né? Nós conhecemos aí esse fenômeno de foguetes que são lançados no passado do sul do Líbano por grupos palestinos na década de 70 e 80, e depois esse fenômeno passou a acontecer dos anos 2000 para cá, da faixa de Gaza. São operados aí foguetes de médio e longo alcance pelo Hamas e pela Jihad Islâmica. Esses foguetes mataram centenas de civis israelenses no começo dos anos 2000, e depois de um tempo Israel começou a desenvolver um sistema antimíssil que detecta esses foguetes quando eles são lançados e explodem eles no ar antes que eles caiam em cidades israelenses. E esse sistema demoraria quanto para ser implementado a partir do momento em que receba o aval e, evidentemente, o financiamento para isso? Então, na verdade, esse sistema já existe, né? Desde 2012 foi a primeira guerra contra o Hamas que ele foi utilizado. Em 2009 houve a primeira guerra contra o Hamas em Gaza. O Hamas tomou o poder em Gaza, é importante não colocar isso, em 2007, né? Antes era controlado pela Autoridade Palestina. Então, em 2009 teve a primeira guerra contra o Hamas. Em 2012 teve uma outra bem mais curta, de 8 dias. Então, desde então, já existe esse sistema chamado Domo de Ferro, ou Iron Dome em inglês. E o que os Estados Unidos, na verdade, estão financiando é o desenvolvimento dele para ele ficar um pouco mais tecnológico e, obviamente, ajudar Israel a rearmar as baterias, porque a última guerra que aconteceu agora, em 2021, em maio de 2021, Israel teve que usar boa parte do arsenal dos foguetes antimísseis que operam para derrubar os foguetes do Hamas. Para derrubar, os grupos terroristas de Gaza lançaram 4.000 foguetes contra civis israelenses, e Israel conseguiu aí abater a maior parte deles no ar. Então, esse valor, obviamente, ele serve para poder também rearmar as baterias que estão posicionadas estrategicamente em vários locais dentro do país. Seria uma arma de guerra mais ecológica, como você definiu? Seria uma arma de defesa. Eu colocaria como um sistema de defesa e não um sistema de ataque, né? Existem armas de defesa e armas de ataque. Nesse caso daqui é uma arma de defesa que ela também evita que a guerra fique mais violenta, porque quando cai foguetes desgovernados em cidades israelenses e matam civis israelenses, o governo israelense se vê, ou qualquer governo democrático do mundo, se veria obrigado a reagir mais forte para evitar que esses foguetes continuem caindo. E para poder evitar que esses foguetes continuem caindo, você precisa destruir os arsenais do outro lado, os pontos de lançamento e os depósitos. Se o país que está sendo atacado consegue abater a maior parte dos foguetes que estão sendo lançados contra o seu território no ar, isso evita com que o exército precise ser muito violento no seu contra-ataque. Eu sei que as pessoas não têm uma noção, às vezes, o que significa uma guerra mais violenta ou menos violenta, mas eu posso dizer que Israel atacou 1.400 alvos em Gaza e morreram 200 pessoas, 250 pessoas. Infelizmente, civis no meio, porém 250 pessoas, enquanto que o Hamas jogou 4.000 foguetes contra o território israelense. Então, é uma guerra, é um sistema que evita que a guerra fique mais violenta. André, nós tivemos recentemente a saída atabalhoada, para dizer o mínimo, dos Estados Unidos no Afeganistão depois de 20 anos. E o grupo que lá estava antes do 11 de setembro de 2001 está de volta, que é o grupo Talibã. Uma sensação anti-americana e anti-israelense também muito forte. Não vou dizer nessa região do mundo, porque
chamado mundo árabe é muito grande, mas, de maneira geral, nesse ponto do mundo, há grupos que se contrapõem muito fortemente à política americana e também de Israel. Um apoio militar desse porte nesse instante, como é que você acha que vai ser interpretado justamente por esses países e esses grupos, muitos deles paramilitares ou multilaterais, vamos chamar dessa maneira, perante Israel e Estados Unidos? Olha, o apoio americano a Israel, ele é um apoio de longa data, é um investimento que os Estados Unidos fazem não só com Israel, mas com países aliados dos Estados Unidos, né? Houve no primeiro momento, depois da década de 50, um medo dos Estados Unidos de que a União Soviética fosse a dominar muito a região do Oriente Médio e conseguir fazer com que regimes ditatoriais lá ficassem pró-comunismo, né? Então, eles acabaram fazendo alianças com alguns países e ajudando militarmente esses países a poder, pelo menos, proteger as suas fronteiras contra perigos externos. Nesse contexto, Israel, após assinar o acordo de paz com o Egito em 79, os Estados Unidos começaram a ajudar militarmente Israel no sentido de ceder um crédito em dólares na indústria bélica americana. O dinheiro não sai dos Estados Unidos. Mas não é somente Israel que recebe essa ajuda. Mais de 50 países recebem, incluindo o Egito, a Jordânia, o Líbano, entre outros países da região e às vezes até países antagônicos a Israel. Então, esse dinheiro que está sendo cedido para esse projeto, né, especificamente, primeiro é um valor que ajuda Israel a se proteger, né, não é uma arma de ataque, é uma arma de defesa. E o governo americano tem o comprometimento de ajudar Israel a assegurar as suas fronteiras e proteger os seus cidadãos. Então faz parte da política americana bipartidária, tanto democratas como republicanos. A gente viu na votação que uma gigantesca maioria dos democratas, tirando apenas 6 deputados ou 5 deputados, votaram a favor dessa resolução, né? Então, o Israel recebe esse valor, assim como recebe o Egito, recebe outros países. Então, esses países que são antagônicos dos Estados Unidos e Israel, ou os grupos como o Talibã, eles, na verdade, já conhecem que os Estados Unidos fazem isso e eles interpretam isso como mais do mesmo, né? Não é algo novo que está acontecendo agora, é algo que já está se repetindo várias vezes. O que gerou polêmica é que alguns deputados, poucos deputados do Partido Democrata tentaram evitar que essa votação acontecesse com esse $1 bilhão, mas eles não conseguiram. Agora o assunto vai para o Senado. A expectativa de votação é rápida também? Ou por ser uma divisão maior no parlamento, na casa alta do parlamento, a coisa possa demorar um pouco mais? Com certeza vai ser bem mais rápida. Os antagonistas, que alguns consideram deputados extremistas, não existe no Senado, tirando 1 ou 2 senadores, mas mesmo alguns senadores sendo críticos da política israelense, não está em jogo, não se coloca em xeque a segurança do Estado de Israel, principalmente em um investimento que protege a vida dos civis israelenses. André, muito obrigado pelas suas informações, um bom final de semana e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigado.